Daí, se o doutor quiser fazer o protesto aqui, ou alcançar o microfone. Então, nessa ação penal 508-3351, depoimento da senhora Avelina Velosa. A defesa de alguns acusados já manifestaram a intenção de questionar. O doutor pode então ter a palavra? Excelência, eu estou protestando contra a substituição que foi feita fora das hipóteses, seja do vetusto 397, seja do atual 404 do Código de Processo Civil. Posso estar me equivocando no artigo, que se aplica analogicamente e só é prevista esse tipo de substituição em caso de não se conseguir intimar ou em casos excepcionais que não se enquadram na presente hipótese. E além disso, Excelência, ainda que essa substituição seja deferida e aceita por Vossa Excelência, a defesa precisaria ter acesso aos depoimentos que essa testemunha já prestou nos autos, providência inclusive que foi deferida na audiência de ontem, para as defesas e para esse depoimento que, no caso da ação penal de ontem, vai se realizar na sexta-feira. Então, até por um princípio de isonomia em relação àqueles réus, as defesas aqui também precisariam, para poder inquirir na condição de paridade de armas, poder inquirir a testemunha, nós precisaríamos ter acesso a esses depoimentos. É esse o protesto que eu faço. Então, para que seja indeferida substituição ou mantida a oitiva, que seja adiado esse depoimento para que a gente possa ter acesso com antecedência aos depoimentos já prestados pela testemunha. Eu vou me solidarizar a segunda parte do pedido também, porque uma das defesas teve conhecimento. Mas, Alberto Seif, eu concordo plenamente com o que o doutor disse, porque esse depoimento foi tomado pelo Ministério Público em novembro e até hoje não veio aos autos. Então, não vejo como há um cerceamento flagrante de defesa de poder inquiri-la em relação a não ter nenhum conhecimento do que ela pode falar. Então, eu como apreciei o caso já, essa substituição, então, assim, vamos colocar da seguinte forma. O João Procópio, que era testemunha rolada, a defesa dele, que ele é acusado em outro processo, peticionou requerendo a dispensa por uma condição de saúde. Então, me parece que no caso aqui, diante do requerimento da defesa, essa substituição é bastante razoável. Acho que pode ser aplicado aqui analogicamente. Eu, sinceramente, não sei o que a testemunha teria a dizer sobre essa ação penal em específico. Aproveitar a gentileza da testemunha que se dispor a vir aqui, a minha sugestão é que nós a ouçamos. Se eventualmente nós juntamos depois o depoimento que ela prestou no Ministério Público, se as defesas entenderem de requerer nova oitiva dela, isso pode ser ouvido posteriormente, certo? Para uma eventual complementação dessa inquirição. Então eu vou aproveitar a presença da testemunha e vou realizar sim o ato, sem prejuízo de reouvi-la, se isso se mostrar necessário após a juntada dos documentos. E quanto à substituição, eu acho que dentro dessas circunstâncias que mencionei, é razoável o pedido e o deferimento que foi realizado. Então, prossigamos. Então, a senhora Avelina Velosa da Fonseca, é isso? Uhum. Senhora Avelina, a senhora foi chamada nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir a senhora, por força de lei, que se a senhora mentir, se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Eu vou pedir a senhora puxar o microfone um pouco mais próximo, que a audiência é gravada, e passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhora Avelina. Qual a sua profissão? Eu sou engenheira geóloga. Trabalha onde? Na Petrobras. A senhora trabalhou na Petrobras no período em que o Paulo Roberto Costa era diretor de abastecimento? Trabalhei. A senhora teve contato com ele durante o exercício, durante o seu trabalho lá? Tive. A senhora sabe me dizer alguma coisa sobre o projeto Reneste e Comperge? Sei. Poderia, por favor, antecipar os seus... Eu trabalhei no abastecimento, primeiro como assistente por alguns meses, depois como gerente geral de planejamento corporativo e em seguida como gerente executivo. Corporativo, a responsabilidade nossa é o controle orçamentário e avaliação econômica dos projetos, que
estão sob a responsabilidade do abastecimento. Esse projeto ele foi concebido num acordo onde tinham 14 memorandos de entendimento com a PDVSA. Ele foi um dos projetos. Existia uma contrapartida que interessava muito para a empresa, que seria a produção de petróleo venezuelano, ter uma parte dessa produção. Desses 14 projetos, o único que foi realmente adiante foi o projeto da refinaria do Nordeste. Ele teve a identificação de oportunidade em 2005, que a gente chama de fase 1, depois a aprovação dele para a fase 2, que foi, acho que em 2006. Naquele momento, o projeto ficou em torno de 4 bilhões de dólares, com um VPL, um valor presente líquido positivo. A partir daí, a gente entrou em março de 2007. Eu posso, de repente, me equivocar com as datas, porque já faz algum tempo eu estou afastada dessa área. Aí foi aprovado, foi solicitado, foi determinada a elaboração do plano de antecipação da refinaria pelo diretor Paulo Roberto. Essa determinação foi feita com a justificativa de que os equipamentos críticos com um prazo maior, a indústria teria dificuldade de fornecer, porque existia aí uma premissa de conteúdo nacional que foi colocada para o projeto. Então, esses equipamentos, na sua grande maioria, seriam produzidos aqui, e a indústria não estava preparada para atender os prazos. Então, a grande justificativa que foi dada para que fosse submetida a ele, na verdade, não foi um plano, né? Foi uma proposta de plano, porque ali não estava definido exatamente tudo que ia ser feito. Essa questão dos equipamentos, a responsabilidade pelos prazos, o contato com os fornecedores, enfim, o contexto que envolve essa aquisição, ela é da responsabilidade da área de serviços, a diretoria de serviços, tem uma gerência executiva de materiais, e esses prazos, todas essas variáveis foram colocadas no documento que foi encaminhado ao então diretor Paulo Roberto Costa. Além desse documento, existia também a proposição da elaboração de estratégias, tanto para questão de aquisição de equipamentos críticos, porque o que estava ali era uma sugestão de antecipar, mas não estava definido como antecipar, porque isso não era uma atribuição da área corporativa de abastecimento. Aí foi sugerido nas proposições, caso ele concordasse, que fosse definida a estratégia de aquisição de equipamentos, a estratégia de contratação de serviços, tudo em articulação com áreas que foram SEMPS, o abastecimento, materiais e engenharia. Sendo que a área do SEMPS, que tem a relação mais forte aí com o projeto básico, materiais com equipamentos e serviços com engenharia, são da diretoria de serviços. Então, isso foi submetido ao diretor Paulo Roberto Costa, e o diretor Paulo Roberto Costa submeteu esse assunto à diretoria executiva. Aqui, se o senhor me permite, eu vou fazer um parênteses. A Petrobras, ela funciona ela é muito grande, e a questão da governança dela, ela é um pouco complexa. Então, qualquer documento, para chegar até a diretoria executiva, ele passa pelos assistentes dos diretores, que se tem alguma dúvida, se eles querem algum esclarecimento, se eles querem que retire da pauta, porque realmente existe uma ausência de documentos, isso tudo é discutido. Várias apresentações podem ser feitas, em outros assuntos, nesse caso do PAR, não foi feita para os assistentes, eles não solicitaram, mas em outros projetos isso é comum acontecer.
Então, depois disso, depois desse assunto analisado, eles têm um sistema, ou eles registram isso na mão, as observações que eles fazem para os diretores, para eles, no momento da análise da pauta, eles poderem comentar. No caso desse plano de antecipação, foi feita uma apresentação para a diretoria executiva, nesse mesmo dia, e também para o conselho de administração da empresa. Então, praticamente, onde foi as proposições que estavam ali no DIP foram submetidas, tanto à diretoria quanto ao conselho de administração. E a partir daí, existiria ali uma definição de apresentar as estratégias. Em paralelo, como havia algum tempo que não se construía um projeto desse porte, havia uma negociação que foi conduzida pelo gerente executivo, pelo gerente jurídico. Me desculpa também, é que eu estou desconcentrando com... Pedi, então, silêncio na sala aqui. Porque fica... paralela, certo. Só retomando. Então, em paralelo a isso, como era um projeto de grande porte, esse gerente jurídico, que era dedicado à área de abastecimento, ele coordenou a proposição de um novo modelo de contrato. Então, havia uma discussão aqui entre as áreas da engenharia e o jurídico coordenando junto com a área de abastecimento, e havia essa proposição do plano de antecipação. Esse plano, em junho do mesmo ano, foi apresentado para o Conselho as estratégias que foram definidas pelas respectivas áreas. Essa discussão em torno desse... Só a gente fala de um novo modelo de contratação, mas são 2 pontos fundamentais. Mas só antes de nós prosseguirmos aqui, é que a acusação aqui diz respeito a essa questão da suposta formação do clube e o pagamento de propina das empreiteiras. Não sei se tem algumas perguntas mais diretas para chegar nisso. Sim, excelência, eu vou chegar. Então, chegaremos lá? Não? A senhora pode falar sobre a escalada de preços que ocorreu? Posso falar, sim. Vamos direto, então. O que aconteceu? Na fase de... Mas eu vou ter que falar um pouco do modelo de contrato, porque senão a gente não vai conseguir entender como é que essa escalada acontece. Na verdade, o novo modelo de contrato, ele previa que a gente tivesse um ponto focal nos consórcios para que a gente pudesse atribuir responsabilidades. O que é isso? Se a obra tem 20 contratos, e vamos ter consórcios com 4 empresas, a gente teria 80 empresas trabalhando. Então, ao invés de você ter 20 pontos focais, você tem 80 pontos. Então, é mais difícil, eu estou reduzindo o número, é mais difícil você definir essa responsabilidade. E tem um outro ponto que era importante, que são os marcos improrrogáveis. O que é isso? São vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, você precisa que alguns eventos fiquem prontos para que outros consigam acontecer. Senão, você fica sem ter o ponto para atribuir a responsabilidade e você fica sem ter como realmente gerenciar o projeto, porque você não tem a sequência de eventos claramente definida e estabelecida em contrato. O que aconteceu com a escalada de preços? Então, quando a gente aprovou o projeto em FEL 2, esse projeto ele tinha um VPL positivo. Na medida em que essa estratégia de contratação, de um novo modelo de contrato, ela não foi aprovada, e o diretor da área de serviços, o diretor Duque, tomou para ele a questão do cronograma e da execução, ficando com a área de negócio realmente, a questão do acompanhamento orçamentário, nós não temos relação com as empresas que prestam serviço. Licitação, fiscalização e execução, responsabilidade da engenharia, da área de serviços. Mas o que acontece? Quando a gente submete um documento à diretoria, onde se propõe uma licitação, aquele valor da licitação, ele tem que ser colocado
no orçamento para ver se o projeto continua sendo um projeto viável. O que aconteceu no final de 2008, talvez 2009, é que, na medida em que isso foi avançando, o modelo novo de contrato não foi aprovado. Não tinha um single point, você não tinha sequência de eventos. É que esse projeto ficou com viabilidade comprometida, ficou negativo. Quando a senhora, em depoimento, encaminhou um e-mail em 16 de janeiro de 2009, constante dos autos no relatório de comissão interna de apuração da Petrobras, a senhora diz a Paulo Roberto Costa: nos últimos tempos venho vivido momentos difíceis, diariamente me deparo com situações que geram grande conflito de valores. Não vou entrar em detalhes porque sei que você sabe do que estou falando, no entanto tem sido difícil entrarmos no acordo. Quando me deparei com a possibilidade de ter que fazer coisas que supostamente iriam contra as normas e procedimentos da empresa, contra o código de ética e contra o modelo de gestão que implantamos, não consegui criatividade para isso. Foi a primeira vez que não consegui ser convencido a fazer, não consegui aceitar a forma. No meio do diálogo caloroso e tenso, ouvi palavras como covarde, pular fora do barco e querer impressionar. Confesso que eu esperava mais apoio e um pouco mais de diálogo. Durante o período que trabalhei na abastecimento, eu cresci e entendo perfeitamente o contexto político de nosso negócio. Naquele momento em que me expus meu ponto de vista, eu queria dizer que aquela forma poderia nos colocar numa situação de risco, numa exposição desnecessária. Gostaria que a senhora contextualizasse isso. É que, na verdade, a gente vai ter que fugir um pouco desse fórum aqui. Aqui tinham dois problemas acontecendo em paralelo. A escalada de preços. Tinha alguma relação com irregularidades de projeto, alguma questão envolvendo possível relações com empreiteiras ou com situações anormais? O que a senhora quis dizer com isso? Naquele momento, o fato da gente não ter conseguido levar adiante um novo modelo de contrato e conseguir, de fato, fazer uma gestão mais efetiva do projeto, isso estava em pauta. Mas esse e-mail, ele se refere muito mais a uma situação na área de comunicação, onde a gente teve um relatório emitido e um documento enviado para a auditoria em abril de 2009. Ok. A senhora tem alguma ciência a respeito do cartel de empresas envolvendo a Petrobras? Em julho de 2009, esse gerente jurídico... Quem que é esse gerente jurídico? É o Fernando de Castro Sá. Foi ele quem deu todo o apoio durante o projeto. Ele tomou conhecimento de alguns documentos. Eu me lembro de uma ata de reunião que aconteceu em 2007, onde os advogados da Petrobras e da ABEM se reuniram na Petrobras e ali eles discutiram. Havia uma discussão, isso tem uma ata de reunião, onde é solicitado que as empresas que fazem parte da ABEM, que elas façam o pedido para os aditivos de forma mais clara e organizada, porque os pedidos vinham de forma confusa e ficava difícil analisar. Aí, quando aconteceu isso, ele me falou que ele montou uma documentação sobre esse assunto e encaminhou ao gerente jurídico da Petrobras, o Newton Maia, e ao invés dele se sentir apoiado, o Newton Maia criou uma comissão de sindicância. E esse advogado, esse gerente, foi afastado das suas funções e colocado numa sala por um período sem trabalho. E essa documentação que... Foi em julho de 2009. Essa documentação que ele reuniu seria cartel de empresas nas obras de refinarias, etc? Era. Pode repetir a pergunta? Essa documentação que ele se referia, vinculava-se a cartel em obras de refinarias, etc? Era uma relação entre a ABEM e a Petrobras. Tá. A senhora poderia esclarecer o que é a ABEM? É esse conjunto de empresas, das grandes empresas que prestam serviço de obras para a Petrobras. Ok. Ele te passou mais algum detalhe sobre isso? Eu não tenho a documentação, eu vi essa ata de reunião, mas eu sei que
Mas existia. a senhora pode me esclarecer, não ficou muito claro, o que continha essa ata de reunião Na ata em de- relação a essa suposta existência do cartel? É sobre a escalada de preços, sobre os aditivos. O que tinha na ata de reunião era uma solicitação uma discussão onde a Petrobras solicitava que os pedidos ou essas demandas de aditivo fossem feitas de forma mais clara. Que talvez era melhor até eles verificarem isso antes de ser submetido. E por que a senhora vincula isso à existência do cartel, Fernando, e vinculava a existência do cartel? Porque não foi só esse documento que ele tinha. Ele tinha um conjunto de documentos que levavam a isso. Ele sabe explicitar o que ele te contou de conjunto de documentos? Ele fala que a relação... Eu vou falar só o que realmente isso já foi em julho. Mas que a relação era muito próxima e que várias coisas que eram discutidas internamente depois eram levadas para esse grupo, para que fossem aprovadas ou discutidas. Ok. A senhora tem ciência do pagamento de vantagens indevidas aos diretores da Petrobras? Eu tive depois que tudo isso aconteceu. Ok. Nada mais, excelência, eu gostaria só de consignar ao final o motivo da testemunha referenciada. Depois na ata então, doutor. Ok. Nada mais. Os defensores têm perguntas?